Antes de orarmos, feche os olhos por um instante e permita que o seu coração se acalme. Silencie o mundo à sua volta e ouça a voz de Deus, porque Ele ainda fala, não com barulho, mas com doçura, no meio do seu cansaço e das suas dúvidas. A palavra diz, em Atos 9:18. E imediatamente algo como escamas caíram dos olhos de Saulo e ele recuperou a visão, levantou-se e foi batizado. A história de Paulo é uma das maiores provas de que Deus transforma o impossível. Antes de ser um apóstolo, ele era um perseguidor implacável da igreja. Tinha conhecimento, poder e prestígio, mas o seu coração estava cego pela própria convicção. Achava que servia a Deus, mas vivia em trevas. Quantas vezes também não somos assim? Achamos que enxergamos, mas na verdade estamos cegos espiritualmente, presos àquilo que pensamos ser certo, quando o certo é apenas o que vem de Deus. No caminho de Damasco, o céu se abriu e a luz de Cristo brilhou com tanta força que o derrubou. Às vezes Deus precisa nos parar para que possamos enxergar. Jesus o chamou pelo nome. Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele instante, o homem que pensava ver foi tomado por escuridão. 3 dias de silêncio, 3 dias sem visão, até que a graça o alcançou novamente pelas mãos de Ananias. E então, algo como escamas caiu de seus olhos. Paulo voltou a enxergar. Mas dessa vez, não apenas com os olhos do corpo, ele passou a ver com os olhos da alma. É isso que acontece quando Deus toca em nós. O mundo não muda, mas o nosso olhar muda. O que antes parecia perda se torna libertação. O que antes era desespero se torna fé. O que antes era cegueira se transforma em clareza. Comente amém, se você também deseja que Deus tire as escamas dos seus olhos e te faça enxergar a vida com os olhos da fé. A transformação de Paulo revela o poder de um encontro verdadeiro com Cristo. Antes, ele via o Evangelho como ameaça, algo que precisava ser silenciado. Depois, passou a enxergá-lo como a verdade mais preciosa do universo, algo pelo qual valia a pena viver e, se preciso, morrer. Quando Deus abre nossos olhos, Ele muda não apenas o que vemos, mas como vemos. As mesmas situações ganham outro significado. As dores passam a ensinar, as perdas se tornam sementes e as lutas se convertem em testemunhos. Quando o Salmo 146:8 nos declara: O Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Foi isso que Deus fez com Paulo e é o que Ele ainda faz hoje. A maior mudança nem sempre é a que acontece ao redor, é a que acontece dentro. O milagre não está apenas em circunstâncias novas, mas em uma visão renovada. Deus quer fazer o mesmo com você. Ele quer te mostrar que mesmo em meio à confusão, existe propósito. Que mesmo quando tudo parece escuro, existe luz. Ele quer tirar as escamas que te impedem de ver quem você é, quem Ele é e o que realmente importa. Mas há um mistério nisso. 2 pessoas podem ouvir a mesma palavra e reagir de forma completamente diferente. Uma se transforma, a outra permanece igual. Isso porque a diferença não está na mensagem, e sim na visão. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1:18: A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Seus olhos precisam ser abertos pela fé. Quando o Espírito Santo ilumina o coração, a cruz deixa de parecer fraqueza e passa a brilhar como salvação. É graça. Pura, simples e transformadora. Escreva glória a Deus, se você crê que Ele ainda abre olhos e transforma corações. Paulo entendeu que verdadeira visão não nasce da inteligência humana, mas da graça de Deus. Entre Efésios 4:4-6, ele declarou: Há um só corpo e um só Espírito, assim como há uma só esperança, um só Senhor,
uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Quando os olhos espirituais se abrem, compreendemos essa unidade. A fé deixa de ser rótulo e se torna vida. O cristianismo deixa de ser apenas tradição e se torna relacionamento. Jesus deixa de ser uma ideia distante e passa a ser a própria razão de existir. Paulo nos lembra que ninguém está longe demais para ser alcançado. Não importa quão perdido você se sinta, quão longe tenha ido ou quantas vezes tenha errado, Jesus pode entrar no seu caminho e mudar tudo. Ele pode transformar perseguidor em pregador, dor em propósito, queda em recomeço. Talvez hoje você também se sinta caminhando no escuro, confuso, cansado, sem saber o que fazer. Talvez a vida tenha te ferido e você já não veja sentido nas coisas. Mas o mesmo Deus que abriu os olhos de Paulo quer abrir os seus. Ele quer mostrar que você não está só, que a graça é maior do que o seu pecado, que os planos dele são mais altos do que os seus medos. Até as tempestades que te assustam podem ser o caminho que faz sua fé florescer. Não aceite viver com a visão embaçada. Peça a Deus que retire as escamas, que te permita ver com clareza espiritual, que te mostre a beleza da palavra e o poder do Evangelho. Quando Ele abre nossos olhos, tudo muda. O medo dá lugar à fé, a dúvida se transforma em esperança e o desespero se converte em confiança. Escreva "Eu creio" se você deseja enxergar como Paulo, com os olhos do Espírito e o coração cheio de fé. Senhor, abre meus olhos para que eu veja como Tu vês. Ensina-me a enxergar além do que é visível. O mundo tenta me distrair com coisas passageiras, mas Tua palavra me lembra, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4:18. Pai, ajuda-me a olhar para o alto quando o medo quiser me fazer baixar a cabeça. Dá-me discernimento para reconhecer a verdade em meio à confusão. Que eu não seja guiado por opiniões, mas pela luz da Tua palavra. Tira de mim toda cegueira espiritual, toda mentira que me impede de ver o Teu propósito. Que meus olhos sejam moldados pela fé e não pela dúvida. Que eu veja a Tua mão até nos dias em que não entendo Teus planos. Senhor, quero enxergar além da aparência, além das circunstâncias, além do imediato. Mostra-me o que realmente importa. Livra-me de gastar energia com o que é fútil e ensina-me a focar no que é eterno. Dá-me sabedoria para identificar o engano, coragem para resistir ao mal e força para lutar de joelhos. Quero ver o pecado como ele é, algo que me afasta de Ti, e a santidade como um caminho que traz vida. Que a Tua verdade seja meu filtro e Teu Espírito minha visão. A Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que cada passo que eu der seja guiado pela Tua presença. Remove toda lente distorcida, orgulho, medo, raiva ou culpa, e me ensina a enxergar com os olhos do amor. Escreva: Senhor, abre meus olhos se você deseja ver a vida com a mesma luz que vem do céu. Senhor, abre meus olhos para ver os que sofrem ao meu redor. Que eu não passe apressado por quem precisa de consolo. Que eu não me cale diante da dor alheia. Dá-me sensibilidade para enxergar quem chora em silêncio e coragem para estender a mão. Usa minha vida como instrumento da Tua compaixão. Pai, também me ajuda a ver a mim mesmo através do Teu olhar. Não como alguém limitado pelos erros do passado, mas como alguém redimido pelo sangue de Jesus. Que eu veja minha identidade não em falhas, mas em Tua graça. Ensina-me a rejeitar as mentiras do inimigo, aquelas que tentam me fazer esquecer que sou escolhido, perdoado e amado. Senhor,
Abre meus olhos para enxergar a vitória que já foi conquistada na cruz. Que eu não lute por vitória, mas a partir dela. Mesmo quando a noite parece longa, mostra-me que o amanhecer está próximo. Quando as orações parecerem sem resposta, lembra-me que o teu silêncio também fala e que a tua mão nunca deixou de agir. Hoje eu oro com fé e gratidão. Abre meus olhos, Senhor. Que eu veja a verdade, veja Jesus, veja a eternidade. Que eu aprenda a enxergar a vida como tu a vês, com propósito, amor e esperança. Em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva Amém nos comentários e declare: Senhor, abre meus olhos. Que a graça e a paz de Cristo habitem no seu coração hoje e sempre.